Boa noite a todos. É com muito prazer que mais uma vez estamos aqui reunidos com o propósito de juntos desfrutarmos do estudo através desta sessão a que chamamos Evangelho no Ar. Agradeço a todos que estão aqui conosco nesse momento e certos da presença dos nossos amigos do plano maior que já estão conosco presentes desde os primeiros momentos do dia. Vamos então tomando os nossos assentos, vamos nos tranquilizando e buscando obviamente uma posição confortável para que possamos em alguns instantes iniciarmos a nossa sessão de Evangelho no Ar desta oportunidade. Em mais 3 minutinhos a gente já começará a nossa atividade. Enquanto isso, vamos realmente buscando uma posição confortável, nos tranquilizando, respirando profundamente, puxando pelo nariz, soltando pela boca, buscando uma posição realmente que nos seja confortável, para que em mais alguns instantes a gente possa iniciar a nossa atividade de estudo desta oportunidade. Lembrando a todos, curtam, comentem, compartilhem este vídeo com aqueles que vocês julgarem ser importante, ser interessante, né? Essa oportunidade de estudo. E divulguem esta página para que nós possamos formar aqui uma corrente do bem, uma corrente de estudo, uma corrente, como o próprio nome da nossa comunidade, Luminamentes, que é que a gente possa levar de alguma forma, não a iluminação da mente de ninguém, porque isso seria pretensão, mas que possamos ajudar de alguma maneira, não é mesmo? Falta mais um minutinho e vamos já ouvindo os sons dessas águas murmurantes para que nós possamos iniciar o nosso momento de estudo em alguns instantes. Bem, deu o nosso horário, então vamos tranquilizando as nossas mentes, buscando a figura terna e amorosa do Mestre Jesus, para que com ele possamos acender os nossos pensamentos até Deus nosso Pai. Que possamos nesse instante sentir que essas águas penetram o nosso corpo físico e o nosso corpo mental, o nosso corpo espiritual. E que essas águas nesse instante, imantadas pelas forças de Deus, possam criar um envoltório de paz, de alegria, de perseverança, de compreensão e de fortalecimento, na certeza de que cheios desse fluido vital, desse fluido cósmico emanado da criação pelo Criador, que sejamos nós a nos equilibrar em nome do Pai,
e que possamos, pela bondade, pela misericórdia do Pai, abrir esses nossos corações e os nossos pensamentos para o entendimento da Boa Nova. E é na certeza da companhia dos amigos da espiritualidade maior, que pontualmente conosco já se encontram presentes, é que pedimos licença para iniciarmos a sessão de Evangelho no ar desta oportunidade. Que assim seja, graças a Deus. Bem, mais uma vez, boa noite a todos que conosco já estão presentes. Agradecemos a oportunidade de mais uma vez estarmos aqui, agradecemos a espiritualidade que conosco também se encontra e, como de costume, vamos iniciar o nosso estudo através do Evangelho segundo o Espiritismo, o terceiro livro da obra kardeciana, que contém o ensinamento evangélico do nosso Mestre Jesus. Eu peço licença pelo uso dos óculos e vamos lá. Abrindo ao acaso. Hoje somos convidados a estudar o capítulo 15º, Fora da caridade não há salvação, que é composto pelos itens: o que é preciso para ser salvo, parábola do bom samaritano, o maior mandamento, necessidade da caridade segundo São Paulo, fora da igreja não há salvação, fora da caridade não há salvação, e instrução dos espíritos: fora da caridade não há salvação. E nós vamos estudar nessa noite o item: o que é preciso para ser salvo, parábola do bom samaritano. Portanto, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, se sentará sobre o trono de sua glória. E todas as nações, estando reunidas perante ele, separará um dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá àqueles que estiverem à sua direita: vinde, vós que fostes abençoados por meu Pai, possuí o reino que vos foi preparado desde o início dos mundos. Pois tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, tive necessidade e me deste abrigo, estive nu e me vestiste, estive doente e me fostes visitar, estive na prisão e me viestes ver. Então os justos perguntarão: Senhor, quando vos vimos faminto e vos demos de comer, ou que tiveste sede e vos demos de beber? Quando vos vimos sem abrigo e vos abrigamos, e sem roupa e vos vestimos? E quando vos vimos doente ou na prisão e que fomos os visitar? E o rei responderá a eles: eu vos digo, em verdade que todas as vezes que fizestes isso a um destes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que o fizeste. Ele dirá em seguida àqueles que estiverem à sua esquerda: separai-vos de mim, malditos, ide ao fogo eterno, que foi preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois tive fome e não me destes de comer,
Tive sede, e não me destes de beber. Tive necessidade de abrigo, e não me abrigaste. Estive sem roupa, e não me vestiste. Estive doente, e na prisão, e não me visitastes. Então eles assim responderão: Senhor, quando vos vimos ter fome, ter sede, ou estar sem abrigo, sem roupas, ou doente ou na prisão, e que não vos assistimos? Mas ele responderá: Eu vos digo, em verdade, que todas as vezes que deixastes de dar assistência a um desses pequeninos, deixastes de fazê-lo a mim mesmo. E então estes irão para o suplício eterno e os justos para a vida eterna. Isso está no Evangelho de São Mateus, no capítulo 25, nos versículos de 21 a 46. Perdoe-me, de 31 a 46. E aí o Evangelho prossegue. Então, um doutor da lei, se levantando, disse-lhe para tentá-lo: Mestre, o que devo fazer para possuir a vida eterna? Jesus lhe respondeu: O que está escrito na lei? Como lês? Ele lhe respondeu: Amareis ao Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todas as vossas forças e de todo o vosso espírito, e vosso próximo como a vós mesmos. Jesus lhe disse: Respondeste muito bem. Fazei isso e vivereis. Mas este homem, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é meu próximo? E Jesus, tomando a palavra, lhe disse: Um homem que descia de Jerusalém a Jericó caiu nas mãos de ladrões, que o despojaram, cobriram-no de feridas e deixaram-no meio morto. E eis que, de repente, um sacerdote passava pelo mesmo caminho e, que tendo notado, passou bem longe. Um levita, que também vinha pelo mesmo lugar, vendo, também passou longe. Mas um samaritano, que viajava, passando pelo lugar onde estava esse homem, e tendo-o visto, ficou tomado por compaixão. Aproximou-se então dele, passou azeite e vinho em suas feridas, e as enfaixou, e, pondo-o sobre seu cavalo, levou-o a uma estalagem, e tomou conta dele. No dia seguinte, tirou 2 moedas, que deu ao hospedeiro, e lhe disse: Cuidai bem deste homem, e tudo o que gastarde a mais, eu vos restituirei em minha volta. Qual destes 3 parece ter sido o próximo daquele que caiu na mão dos ladrões? O doutor da lei lhe respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. E depois, lhe disse Jesus, e fazei o mesmo. Isso está no Evangelho de São Lucas, no capítulo 10, versículos de 25 a 37. E então, tem a orientação de Kardec. Toda a moral, passada pelos Espíritos. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, ou seja, nas 2 virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinamentos, mostra estas virtudes como sendo o caminho da felicidade eterna. Bem-aventurados, disse ele, os pobres de espírito, ou seja, os humildes, pois é deles o reino dos céus. Bem-aventurados aqueles que têm o coração puro. Bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos.
Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Amai ao vosso próximo como a vós mesmos. Fazei aos outros o que gostaríeis que vos fizessem. Amai aos vossos inimigos. Perdoai as ofensas, se quiserdes ser perdoados. Fazei o bem com discrição. Julgai a vós mesmos antes de julgardes os outros. Humildade e caridade. Eis o que ele não cessa de recomendar e, mais do que isso, exemplificar. Orgulho e egoísmo. Eis o que não se cansa de combater. E faz mais do que recomendar a caridade. Coloca claramente, em termos bem definidos, como condição absoluta da felicidade futura. No quadro em que Jesus nos mostra o julgamento final, é preciso, como em muitas outras coisas, separar o que pertence à linguagem figurada à alegoria. Há homens como estes, a quem falava, ainda incapazes de compreender as questões puramente espirituais, devia apresentar imagens materiais chocantes, surpreendentes e capazes de impressionar. Para melhor serem aceitas, devia mesmo não se afastar das ideias de seu tempo, quanto à forma, reservando sempre para o futuro a verdadeira interpretação de suas palavras e dos pontos sobre os quais não podia explicar-lhes claramente. Mas, ao lado da parte acessória ou figurada do quadro, há uma ideia dominante, a da felicidade reservada ao justo e a da infelicidade que espera o mal. Naquele julgamento supremo, quais são as razões em que se baseia a sentença? No que se baseia o inquérito? O juiz pergunta se foram atendidas estas ou aquelas formalidades, observadas estas ou aquelas práticas exteriores? Não. Ele pergunta apenas sobre uma coisa, a prática da caridade. E se aprofunda, se pronunciando: vós que socorrestes vossos irmãos, passais à direita. Vós que fostes duros para com eles, passai à esquerda. Indaga pela ortodoxia da fé? Faz diferença entre aquele que crê de uma maneira e o que crê de outra? Não, pois Jesus coloca o samaritano, tido como herético, mas que tem amor ao próximo, acima do ortodoxo, que falta com a caridade. Jesus não põe a caridade apenas como uma das condições da salvação, e sim a condição única. Se houvesse outras a serem consideradas, ele as teria mencionado. Se coloca a caridade como a primeira das virtudes, é que dela fazem parte necessariamente todas as outras. A humildade, a doçura, a benevolência, a indulgência, a justiça, etc. E porque ela é totalmente oposta ao orgulho e ao egoísmo. É uma passagem muito bonita para a nossa discussão dessa noite e que nos faz recordar uma pequena questão. Jesus disse: amai a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Veja, basta que coloquemos o entendimento dessa concepção de uma forma muito clara, que entenderemos que invariavelmente a caridade faz parte deste aspecto. Ora, amai ao próximo como a si mesmo. Se nos amamos, queremos o melhor para nós. Se queremos o melhor para nós, por consequência da lei, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo.
O que é esperado? Apenas que desejemos e que façamos o melhor também para o nosso semelhante. E quem é o nosso semelhante? Todo aquele que se coloca ao nosso redor. Mas devemos lembrar sempre do nosso próximo mais próximo, onde temos uma ação mais direta e muito mais efetiva, a nossa família. Não estou, veja, dizendo que devemos fazer somente caridade para fora, para a nossa família, e nos esquecer totalmente do mundo exterior. O que estou querendo dizer é que devemos colocar a caridade em todas as nossas atitudes. Sejam as nossas atitudes no trabalho, sejam as nossas atitudes no meio de transporte, sejam as nossas atitudes como cidadãos, sejam as nossas atitudes como familiares. Caridade tem que estar em tudo. Mas quando digo que o nosso próximo mais próximo é a nossa família, é porque nos nossos lares nós encontramos nada mais, nada menos do que aqueles a quem temos um vínculo muito forte. O vínculo sanguíneo, o vínculo da convivência cotidiana. 2, aqueles com quem temos mais dificuldade. Porque sabemos que raras são as famílias que têm a relação perfeita, com perdão da expressão, estilo Doriana, comercial de margarina. É difícil. Nós sabemos que vivemos em lares onde muitas vezes temos dificuldade com ele ou com aquele familiar. E devemos praticar a caridade também com eles. E devemos entender muito além o que é caridade. Caridade é oferecer ao outro. É ceder-lhe algo, sem esperar nada em troca. Ora, então, Humberto, eu vou doar dinheiro, uma quantia, um montão de dinheiro para fulano, para ciclano, para beltrano, estou fazendo caridade. Bem, isso não deixa de ser caridade. Entretanto, o valor da caridade está muito mais, às vezes, na ação do que na caridade, no efeito propriamente dito. O que quero dizer? A ação caritativa, ela tem uma representação muito maior do que o fato em si. Eu posso simplesmente doar uma quantia sem ter um envolvimento emocional, sem ter um envolvimento espiritual, sem ter um envolvimento íntimo para realizar a nossa atividade caritativa. Eu vou simplesmente, realizo uma doação e não tenho um vínculo, não tenho trabalho. E o que o Evangelho nos convida é justamente ao trabalho. Com a parábola do bom samaritano, ele coloca pessoas que teriam a condição de auxiliar e que não o fizeram. O samaritano poderia simplesmente ter chegado, levado para a hospedaria, dado dinheiro e ido embora, sem ter o envolvimento. Teria o seu valor? Obviamente que sim. Mas a parábola fala além. Ele se dedicou, ele se entregou, ele se envolveu, ele teve o cuidado. Isso significa a energia que está envolvida na atividade, no fato. E quantas vezes no nosso dia a dia executamos maquinalmente atividades, inclusive caritativas, inclusive no nosso lar, sem estarmos engajados, sem estarmos envolvidos. Mais uma vez, existe o mérito? Obviamente que sim, existe. Porém, o valor é muito menor do que aquele
associado a uma atividade onde estejamos engajados. Porque a energia que se coloca é diferente. E mais do que isso, aquele que recebe, obviamente, quando tem um engajamento nosso, recebe muito mais, uma vez que estamos ali envolvidos, oferecendo o nosso melhor, oferecendo a nossa presença, as nossas energias. Mas nós passamos a receber mais. Porque nós passamos a desfrutar justamente dessas energias que oferecemos. E mais do que isso, através do exercício dessas atividades onde nós estamos verdadeiramente engajados na prática caritativa, passamos a aprender mais. E quando digo aprender, me refiro ao fato de colocarmos em perspectiva uma série de fatores. Por exemplo, aquele que faz um trabalho voluntário num abrigo de idosos carentes. Óbvio, ele está desfrutando daquela energia, óbvio, ele está entregando àqueles pacientes, aqueles internos amor. Aqueles internos estão recebendo o benefício daquele trabalho voluntário, estão recebendo o benefício daquele amor que está sendo doado, mas aquele que está executando a caridade está aprendendo com as várias histórias que estão ali, aprendendo a dar valor em alguma questão, aprendendo a ser carinhoso, aprendendo a ter paciência, aprendendo a ouvir, enfim, está aprendendo. E todas essas aquisições são do espírito. Todas essas aquisições, esses exercícios, esses conhecimentos, essas experiências vão criando o arcabouço, vão criando a bagagem de experiências daquele espírito, de aprendizado. E isso vai fazer com que gradativamente, paulatinamente, ele desenvolva competências. E ao desenvolver essas competências, essas habilidades, essas virtudes, ele vai tendo uma consciência maior. Ele vai se iluminando mais. E ao trazer essa iluminação para si, ele vai perceber que é realmente no trabalho aonde efetivamente entregamos o nosso melhor, o nosso maior potencial e onde aprendemos mais. E aí entendemos que nesta grande sinfonia que é a criação divina, quanto mais damos, mais recebemos. Quanto mais trabalhamos, mais desfrutamos dos benefícios. Então, para fechar o pensamento relativo a esse convite que recebemos do Evangelho dessa noite, quando ele nos diz o que é preciso para ser salvo, precisamos refletir num aspecto bem importante. Se quisermos sermos salvos, ainda que por egoísmo, que tal experimentarmos a caridade? Se quisermos sermos salvos, vamos desafiar a nós mesmos. Vamos experimentar fazer um exercício de caridade. Vamos fazer exercícios de caridade na nossa casa, exercitando a paciência, exercitando o amor, exercitando a disciplina, isso é caridade, para consigo. E eu tenho certeza, se cada um que nos assiste nesse momento empregar alguns minutinhos que sejam no seu dia a dia para executar uma ação de caridade, todos os dias, pelo menos uma, e experimentar isso com um olhar observador, atento às lições. Eu tenho a certeza absoluta de que gradativamente cada um de nós receberemos
novos conhecimentos. E esses conhecimentos nos fortalecerão. E esse fortalecimento nos fará querermos agir mais e mais e mais na caridade, em todos os níveis. E eu tenho certeza de que isso realizará uma transformação mágica em cada um de vocês, em cada um de nós. E mais do que isso, essa iluminação trará um benefício para você que me assiste nesse momento, para nós, inimaginável. E tenha a certeza de que o auxílio não nos faltará. Então, que possamos refletir sobre esse convite do Evangelho dessa noite. E lembrar, se quisermos sermos salvos, ainda que seja por egoísmo, vamos fazer uma caridade? Vamos fazer uma caridade? Deus não perde oportunidade alguma de ajudar. Quando eu falo que ainda por egoísmo, é porque muitas vezes nós ainda estamos ligados a essa energia. Mas pouco a pouco, ao nos ligarmos com essa energia de amor, da caridade, em seus múltiplos planos, esse egoísmo vai dando vazão a outros sentimentos puros. Porque como o próprio Evangelho nos convida essa noite, a caridade é a virtude oposta ao egoísmo e ao orgulho e à vaidade. E tenha certeza de que executando, cada um de nós, pouco a pouco, vai varrer de seus espíritos a vaidade, o orgulho e o egoísmo. Então eu encerro nesse momento a leitura principal. Se alguém quiser fazer um comentário, fique à vontade. A gente pode utilizar o texto da nossa live para complementar. Eu posso ler caso haja algum comentário, ok? Mas como eu falo, é um ponto importante que, sem dúvida, faz toda a diferença. O exercício da caridade em todos os planos da nossa vida. Ok. Então, dando continuidade à leitura, hoje nós vamos realizar a leitura complementar utilizando o livro Respostas da Vida. Ele é de autoria do espírito André Luiz, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier. Peço licença pelo uso dos óculos mais uma vez e, abrindo ao acaso, vamos ver a complementação da lição dessa noite. E a lição dessa noite é o capítulo 22, Desculpar. Desculpe e você compreenderá. Onde existe o amor, não há lugar para ressentimento. Ao colocar-se na condição de quem erra, seja qual seja o problema, de imediato você notará que a compaixão nos dissolve qualquer sombra de crítica. A existência humana é uma coleção de testes em que a divina sabedoria nos observa, com vistas à nossa habilitação para a vida superior. Quem hoje condena o próximo não sabe que talvez amanhã esteja enfrentando o mesmo problema daqueles companheiros presentemente em dificuldade. Nos esquemas da eterna justiça, o perdão é a luz que extingue as trevas. Às vezes, aquilo que parece ofensa é o socorro oculto do mundo espiritual em seu benefício. A misericórdia vai além do perdão, criando o esquecimento do mal. Em muitas ocasiões, a providência divina nos permite o erro para que aprendamos a perdoar. A indulgência
é a fonte que lava os venenos da culpa. Perdão é a fórmula da paz. Aprendamos a tolerar para que sejamos tolerados. Se existia algum momento de dúvida sobre como exercitar a caridade no âmbito do nosso lar, no âmbito do nosso próximo mais próximo, do nosso seio familiar, seja ele sanguíneo ou consanguíneo ou de laços de amizade, eu acredito, assim, piamente que a espiritualidade que nos acompanha no nosso evangelho no ar deu a dica deles, né? Então, desculpar. Então, todas as vezes que a gente pensa, mas como que eu vou realizar a caridade na minha casa? Com aqueles que eu vivo, no trabalho? Que tal começar com o perdão? Que tal começar com desculpar? Mais uma vez, como eu coloquei nos comentários da leitura principal, caridade é doar algo de si. É entregar ao outro alguma coisa de si. Desculpar é uma entrega importantíssima. Cheia dessa energia, como eu comentei. Essa energia de tentativa de pacificação, essa energia de amor, essa energia de luz, que antes de chegar ao nosso destinatário, nos envolve, nos beneficia e nos ensina. E se pararmos para pensar nesses ensinamentos, quanta coisa vamos aprender. Então, eu acho que essa passagem, esse convite que a espiritualidade nos faz, acho que fala por si mesmo, não é mesmo? Bem, eu abro para comentários a respeito dessa passagem do Respostas da Vida ou do capítulo do Evangelho. Não sei se vocês têm algum comentário. Dara está nos acompanhando neste momento. Gostaria de fazer algum comentário? Gostaria de trazer algo à discussão? Complementar? Alguma dúvida? Bem, então, como não temos nenhum comentário adicional, nós vamos passando então para o encerramento da nossa sessão de Evangelho desta noite, seguindo para as vibrações e finalmente para a prece de encerramento. Só um instante, por favor. E assim, agradecidos pelos convites e pelas lições abençoadas que nesta noite tivemos a oportunidade de receber, vamos elevando mais uma vez os nossos pensamentos. Vamos buscando a figura terna e amorosa do Mestre Jesus e abrindo as nossas vibrações, oferecendo os nossos melhores pensamentos e, guiados por esta música maravilhosa, enviar aquilo que de melhor possuímos, que melhor carregamos. Vamos vibrando pelo nosso planeta Terra, a nave Mãe Terra que nos acolhe e que nos dá a oportunidade de aprendizado, de evolução,
de crescimento através da reencarnação. Vamos vibrando pela nossa terra para que essas energias nossas possam cooperar com os emissários do Cristo para a manutenção do equilíbrio do nosso planeta. Vamos vibrando por todos os países, por seus governantes, emitindo vibrações de equilíbrio, de paz, de tranquilidade, de compreensão, de discernimento. Que possamos nesse instante oferecer as nossas melhores vibrações e que essas vibrações envolvam os seus comandantes em todos os níveis. Vamos nesse momento oferecer uma prece em especial para as nações em guerra. Que Deus utilize essas nossas melhores energias, as nossas energias mais puras, para acalentar esses corações famigerados de guerra e de sangue. Que possam as nossas energias lhes envolver neste instante e que possam ter seus corações adoçados pela amorosa energia de Cristo, de Maria, sua Mãe Santíssima. Que possam essas energias trazer o discernimento a estes corações. Vamos vibrando, em especial pela Coreia do Norte. Envolve, Senhor, este país, afasta a influência nefasta da espiritualidade inferior que possa estar envolvendo os dirigentes deste país para caminhos de dolorosos resgates. Vibremos amorosamente para a população deste país, para que se sintam acolhidos pela humanidade, pela fraternidade que somos todos. Vamos vibrando também pelo nosso país, o Brasil. Que as nossas melhores energias percorram o nosso país de norte a sul, invadindo cada lar, invadindo o coração de cada um dos habitantes deste país. Que possam essas energias desabrocharem no coração de cada habitante deste país a fraternidade, o sentimento de solidariedade, de união, de equilíbrio, de paz, de saúde. Que apesar de todas as dificuldades que possamos enfrentar como seres humanos que somos, que possa essa energia maravilhosa envolver os nossos corações e que possamos assim despertar para as missões que o divino medianeiro de Deus nos solicita. Que possam as energias do nosso Pai amoroso também percorrer a vastidão do mundo espiritual. Que possam as nossas energias chegarem às profundezas do plano espiritual inferior. Que possa a nossa luz de alguma forma auxiliar os emissários do Cristo que trabalham nos umbrais e nos ambientes inferiores. Que as nossas energias possam de alguma maneira ajudar a amolecer o coração recalcitrante no mal. Que as nossas melhores energias
fortaleçam os trabalhadores incansáveis do Cristo. Vamos vibrando amorosamente pelos hospitais, pelas escolas, pelas casas religiosas. Vamos oferecendo as nossas melhores energias. Vamos pedindo licença para vibrarmos pelos nossos lares. Que as nossas energias possam higienizar cada centímetro dos nossos lares, trazendo reequilíbrio, paz, harmonia. Que possam essas energias benfazejas refrescarem e abençoarem os nossos lares e as pessoas que vivem conosco. Vamos pedindo aos emissários da espiritualidade para que depositem em nosso copo com água, em nossos filtros, em nossas fontes de água, em nossas caixas d'água, as energias e os eflúvios necessários para nos abençoarem, para nos darem equilíbrio, para nos fortalecerem. Vamos deixando uma vibração em aberto para que os maiores da espiritualidade possam direcionar essas energias da maneira que ela seja mais útil para a criação. Mas também vamos pedir licença para vibrarmos por nós mesmos, por nossas necessidades mais íntimas, aquelas que nos calam fundo em nosso coração e que somente nós e somente o nosso Criador conhece. E assim, agradecidos por essa maravilhosa e grandiosa oportunidade, elevamos ainda mais as nossas mentes, os nossos corações, as nossas vibrações, para que, cheios de gratidão por esta oportunidade, encerremos com a reflexão da prece de Francisco de Assis, para que possamos meditar sobre essas palavras e aprender a, quem sabe, colocá-las em prática. Que seja 1 centímetro por vez, mas que possamos, cheios desta maravilhosa oportunidade que Jesus, nosso Mestre, nos concede, em nome de Deus, refletir e nos abençoar. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, mais compreender que ser compreendido, mais amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo para os vícios do mundo é que reviveremos fortalecidos para a vida eterna. Obrigado, Pai, por esta oportunidade. Sê conosco, hoje e sempre. Que assim seja.
Graças a Deus. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam até esses minutos da nossa prece final. Agradeço a vocês e desejo a todos um excelente dia, uma excelente tarde, uma excelente noite. Eu não sei em que momento vocês estão vendo. E curtam, comentem, compartilhem esse vídeo. Vamos formar uma grande corrente do bem. Vamos formar uma grande corrente de amor. Até logo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.